Cara, a Google pegou pesado agora. O maluco é brabo. Com a nova versão do Google AI Studio, ficou ainda mais fácil e praticamente de graça criar o seu próprio app SaaS sem saber programar. É um mito. É um mito! No vídeo de hoje eu vou criar um joguinho no estilo roguelike só para mostrar o poder dessa ferramenta. Vem comigo! Então, pessoal, eu tenho um roteirinho aqui de um jogo que eu estou querendo criar para poder demonstrar aqui para vocês como funciona aqui, como é poderosa essa ferramenta aqui do Google, tá? Então aqui a tarefa, cria uma página que eu espero no jogo roguelike, eu botei o contexto aqui, como é que funcionaria o jogo, como é que é o tipo de tecnologia, as regras que o jogo tem, enfim, tudo aqui, os personagens, né? Tá tudo aqui colocado nesse texto. Porém, se eu usar esse texto da forma que está colocado, muito provavelmente o jogo não vai sair da forma que a gente quer que ele saia. Então, pedir para a IA incorporar e me passar quais são os tópicos principais que não podem faltar no prompt para poder criar um jogo de PC e para ele ser bem interpretado pela IA. Aí eu pedi só para ele não me explicar, porque geralmente quando você pede isso, ele dá uma explicação. Então eu falei, não me explica, apenas me coloque os tópicos. Beleza, rodei aqui, ele me respondeu aqui, ó. Aqui estão os tópicos essenciais para um prompt focado no desenvolvimento de jogos de PC. Aí ele me passa a persona, a tecnologia, o estilo do jogo, perspectiva visual, se é 2D, se é isométrico, a mecânica principal, né, do jogo, né, o que ele vai fazer, o controle, né, se vai ser teclado, mouse, enfim. E aqui ele vai passando tudo. Como eu já tinha um texto pronto, o que eu fiz? Eu pedi para ele encaixar o texto dentro desses tópicos aí. E aí ele me retornou o seguinte: prompt estruturado com o jogo corporativo e hide and seek. É um joguinho que o chefe está tentando passar uma ordem para o funcionário e o funcionário tenta fugir do chefe e ganha quem conseguir fugir mais tempo. Ele pegou todos os pontos aqui, tópicos para poder criar um prompt focado nisso, então ele botou, ó, persona, papel, atue como desenvolvedor sênior de jogos de web focado em HTML5 e JavaScript. Isso eu não escrevi, ele mesmo já colocou. E game designer, especialista em mecânica de furtividade, stealth. Tarefa e instrução principal, criar um jogo completo e funcional, um arquivo único HTML para o jogo corporativo e hide and seek, um roguelike de ação e furtividade ambientado em um escritório. Eu vou pegar esse prompt e vou levar lá para o Google AI Studio, só que antes eu vou pedir para ele fazer uma coisinha só: traduza esse prompt para o inglês. E aí a gente deixa ele traduzir o prompt, porque a IA entende melhor o inglês quando ela vai fazer uma codificação, algum tipo de programação ali. Então é sempre recomendado você trabalhar com inglês. Pronto, ele já criou aqui o prompt em inglês. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar aqui o prompt todo, né? Agora eu vou no Google AI Studio. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui e colo aquele prompt. E eu vou clicar simplesmente aqui no Build. E a gente vai ver a mágica acontecer. Vamos lá, tá lá. Já está começando a criar. Se eu clicar aqui, ele mostra o código que ele vai criando. Ele ainda está refinando aqui o conceito, né? Daqui a pouco começa a aparecer os códigos. Você tem preview quando ele começar o jogo a rodar. E aqui o código sendo criado. Ele vai criando as classes e vai colocando aqui. Você pode ir olhando, inclusive. Se você quiser parar aqui e voltar, ó. Então o JSON que ele criou. Está criando essa classe aqui agora, né? A lógica do jogo aqui, ó. Ele está criando, está fazendo tudo sozinho. O pessoal é incrível isso. Imagina um cara sênior pedindo para a IA testar o código dele, melhorar o código de repente, ou até pedindo para ele fazer essa programação e o próprio sênior melhora o código. A IA é tipo a televisão. O pessoal, quando a televisão veio, o pessoal do rádio achou que o rádio ia acabar, o rádio está aí até hoje, né? Mas a televisão não vai acabar. E agora a gente está com o advento da IA, está conversando e o jogo já ficou pronto. Claro, ele não ficou da forma que eu queria, é uma primeira versão, e aí você precisa melhorar o prompt ali, pedir para ele corrigir, botar isométrico, que tá claramente que ele está em top-down. Eu pedi para fazer isométrico, então já está errado. Bom, vamos começar o jogo aqui para poder ver se ficou legal. Vamos lá, apertando espaço para começar. Olha que legal. O chefe também procurando. Ó, tá vendo? Eu tenho que melhorar aqui, ó. Tem que botar a detecção. Collision Detection aqui, ó. Tá vendo? Hoje eu tô achando que tá muito rápido e tem que fazer isométrico. Muito bom. Então assim, em alguns minutos eu fiz um joguinho top-down no computador aqui para poder botar até na página da web e as pessoas jogarem aqui. Inclusive, se vocês olharem aqui em cima, na parte superior do Google AI Studio, você pode inclusive pegar esse código e salvar no GitHub. Você pode fazer o download desse aplicativo. E aí no caso aqui, como é o HTML, eu posso pegar um site como a Hostinger, né? E esse site de armazenamento de páginas, subir isso aí e botar lá, botar até uns anúncios para rodar enquanto o jogo está rodando e você até monetiza isso aqui.
Vamos tentar pedir para ele transformar esse gráfico em isométrico. Vamos ver se a gente consegue. Coloquei aqui então, modifique os gráficos para o estilo isométrico. Vamos ver se ele vai obedecer. Aí no caso, como ele vai fazer isso, provavelmente ele vai corrigir o código e talvez acrescentar coisas novas. Então assim, pessoal, é muito interessante isso aqui. Eu botei a ideia de um jogo aqui, uma brincadeira, mas você pode criar agentes aí para poder automatizar processos. Você pode fazer diversas coisas aqui usando essa plataforma. É muito bom para quem está iniciando também, até para estudar como é feito uma estrutura de programação, é bem interessante. Tá ali pelo texto, já tá atualizando, tá renderizando ali, ó, fazendo as correções dele ali. Vamos ver o que vai sair aí dessa segunda versão do jogo. Agora começou a reescrever o código, vamos lá. 2000 anos depois. Ele está reprogramando esse arquivo, vocês podem ver aí em tempo real. Então ele está fazendo uma reprogramação daquele top-down para se transformar em isométrico. Vamos ver o que vai sair. Lembrando que a informação inicial já era isométrica, ou seja, como eu falo, a IA ela ainda comete erros, ela não é uma ferramenta perfeita. Então assim, tem uma máxima também que a gente sempre comenta, nunca aceita a primeira resposta. E o mesmo cabe aqui para a programação. Então nunca aceita o primeiro programa que ele cria para você, porque com certeza ele vai ter algum erro. E aí você vai ter que ir lá e corrigir, ou pedir para a IA corrigir, como a gente está fazendo aqui no momento. Já reprogramou aqui, agora está recriando o index. Ó, ele encontrou um erro lá, ele está analisando o erro, tá vendo? Ele faz alguns testes antes de executar o preview, e já detectou um erro, está tentando analisar e vamos ver se ele vai conseguir autocorrigir. 3 horas depois. Está mexendo de novo no Game Cam, provavelmente encontrou algum erro nessa classe aí. E como ele teve que alterar ela toda, provavelmente deve ter dado algum erro aí no processo de refactoring dela aqui, né, de programação. Olha o preview. Opa, olha lá, já ficou isométrico, pessoal, olha que legal. Vamos começar o jogo. Você vai achar aqui, ó. Escondido aqui, olha lá. Auto Detection está funcionando. Mas é isso aí, pessoal. Isso aí que eu queria mostrar para vocês. Assim, é uma ferramenta perfeita? Não é, mas ela tem um potencial muito bom para até economizar tempo de você criar alguma coisa ali, para te ajudar. Assim, para quem está começando a programar, eu acho interessante, porque vai aprender muita coisa ali se dedicar, tanto à engenharia do prompt, quanto de programação mesmo. E para quem já é uma pessoa mais sênior na programação, vai servir como um aliado para agilizar alguns processos de programação, enquanto você fica mais focado no seu processo de criação, de desenvolvimento de ideias ali, para poder sair do outro lado ali nas demandas que você possa vir aí a ter conta. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Deixem nos comentários o que você queria que a gente, de repente, programasse aqui com a IA, com algum agente, algum outro tipo de programa. Bota a tua ideia aqui, não deixa de dar o joinha aí se você gostou desse vídeo. Assina o canal e marca o sininho lá das notificações para você receber sempre a notificação de vídeos novos aqui do canal. Bom, vou ficando por aqui, um abraço e até mais. Tchau, tchau.